Sejam muito bem-vindos a mais um Podcaster, o podcast exclusivo para treinadores comportamentais, palestrantes, coaches, terapeutas, psicólogos e todo mundo que é apaixonado pelo desenvolvimento humano. Eu tenho falado aqui nesse microfone há bastante tempo e muita gente boa já passou por aqui, mas tem uma pessoa especial que não teve a oportunidade de sentar aqui ainda e hoje ela está aqui. Olha, eu vou dizer que nesse episódio nós vamos quebrar a internet, porque talvez essa seja um dos maiores desejos dos nossos alunos, dos treinadores implacáveis, dos terapeutas, do pessoal que você forma também nas constelações sistêmicas, que é ter um podcast com André e Camila. Então, com vocês hoje, Camila Kescher, de forma inédita. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, contribuindo com essa egrégora de treinamentos, falando para treinadores, falando para profissionais de desenvolvimento humano, e contribuindo, de alguma forma, com o que eu possa estar oferecendo da minha experiência, da minha forma de ensinar e das coisas em que nós já passamos nessa trajetória. Maravilha. O podcast do Grupo Kescher, que é o Podcaster, Mila, você tem acompanhado, tem assistido, já passaram por aqui João Kepler, e muitos alunos nossos que passaram pelo MTI, Henrique França, o Vedovato, uma galera muito bacana. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado por nossa rede de marketing aí nas últimas edições, que foi a Roberta. E a gente tem falado muito sobre esse universo do desenvolvimento humano de forma real. A grande ideia de ligar esse microfone aqui não é maquiar, não é dar para o aluno ou para aquele ouvinte ou para aquele que está assistindo pelo YouTube, por exemplo, esses episódios, a ideia de que entrar no desenvolvimento humano e ser treinador, treinadora é um universo de conto de fadas, porque na verdade não é. E a gente aprendeu isso na raça, eu e você. A gente tá junto, eu tô junto com Camila há 27 anos. É 27 agora, né? 27 anos. Entre namoro, casamento, a gente passou por uma série de outras profissões, até nos encontrarmos no desenvolvimento humano. Eu comecei em 2001, ela começou um pouco depois, já no curso de fisioterapia, depois com Pilates. E por aí nós nos unimos para criar um grupo de empresas onde a maior empresa ainda é o Instituto Kescher de Desenvolvimento Humano, que hoje forma treinadores pelo Brasil e fora do Brasil. Mas isso não começou do dia para a noite. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho do que é que você faz hoje, né? Qual é o seu papel hoje no Grupo Kescher e qual é o seu papel hoje, além de participação no grupo, dentro do universo dos treinamentos comportamentais. É uma construção, como você começou a citar. Não começa do dia para a noite, nós temos realmente uma trajetória, e nessa trajetória o mercado foi mudando, as oportunidades foram chegando, e nós fomos nos adaptando a essas oportunidades e a esse crescimento. Hoje eu me encontro diretora administrativa financeira do Grupo Kescher e, em paralelo, a carreira da treinadora, que contribui para o Grupo Kescher em treinamentos. Mas a maior parte do tempo é nesse rol da direção e da mente estratégica da nossa organização. E que não começou do tamanho que não começou com os projetos que tem, mas ao longo dessa trajetória, como bem você falou, era uma profissional de saúde, um olhar cuidador, uma pessoa que só olhava para o cuidar e o ofertar esse serviço de cuidado, onde não foi capacitada para o profissional de saúde. Se tiver profissionais de saúde assistindo, eles sabem disso. A gente não é capacitado para gerir, para empreender. É constituído no nosso modelo mental o cuidado de pessoas, cuidar de pessoas. Só que nesse movimento eu já era empreendedora, então eu já fiz esse movimento enquanto fisioterapeuta de carreira solo, empreendendo. Mas sempre muito empírico, sempre muito solo, assim como você também fazia os seus programas de treinamento também muito solo. Até que, né, em 2016, mais ou menos, a gente começou a casar esse ambiente, casar essa linguagem, mas ainda construindo evento por evento, ainda construindo, né, projetos com início e com fim. E hoje não. Hoje a gente tem um ecossistema onde a gente trabalha com planilha orçamentária, onde a gente já está em 2025, a gente já está com toda a programação e agenda de 2025, mesmo estando em outubro de 2024. E tudo isso foi uma construção. E nós aprendemos juntos. Tivemos, sim, grandes profissionais nos apoiando, consultorias nos apoiando. É um eterno aprendizado, é diário isso.
e vai ser eterno, eu acredito que na vida da gente. Mas hoje a gente dedica o nosso tempo em pesquisar mercado, entender como tudo está funcionando e implementar. Testar, operar, implementar, corrigir, reajustar a rota. Isso faz parte do nosso dia a dia de todos os dias. Quando eu comecei no desenvolvimento humano, em 99 para 2000 ali, estagiário do Sebrae, eu não sabia nem o que era treinamento. Na verdade, naquela época não se falava em treinamento, né? Se falava muito em... O profissional, ele era instrutor, facilitador, professor no máximo ali. E eu lá no Sebrae, vendo aquele pessoal fazer aqueles modelos de treinamento, eu não sabia nem que existia modelos de treinamento. Todo treinamento para mim era corporativo, todos. Era TGB, né, treinamento gerencial básico do Sebrae, iniciando um pequeno grande negócio, relações humanas no trabalho, relacionamento interpessoal, aí tinha o Empretec, né, que era para empreendedorismo. Era o meu universo. Eu passeava ali, eu achava que a bolha do desenvolvimento empresarial eram treinamentos corporativos na cartela do Sebrae. Depois que eu fui crescendo, que eu saí daquele estágio, que eu me formei, fiz pós-graduação, que eu me tornei professor e eu fui evoluindo e eu fui abrindo esse leque, esse ambiente, eu percebi que aquilo ali era 0,5% de tudo que existia nesse mercado como um todo. Eu era ignorante, eu não tinha nível de consciência, eu não tinha o olhar de mundo para perceber que o desenvolvimento humano é a mola propulsora que vai levar as pessoas para o próximo nível. Eu posso até arriscar dizer que o desenvolvimento humano é uma das molas básicas para ajudar, né, e desenvolver o próprio planeta como um todo. E aí, nos modelos de treinamento que a gente entende, que a gente percebe hoje, nós temos ali, além de corporativo, treinamento comportamental, treinamento experiencial, que também são comportamentais, mas são mais aprendizagem para experiência, os treinamentos de alto impacto emocional, o treinamento mais raiz, que trabalha com bioenergética, que trabalha com gestalt terapia, que também são treinamentos comportamentais. E nessa linha também os treinamentos sistêmicos, que também são comportamentais, mas bebem de uma camada mais integrativa. E os treinamentos de aprendizagem de nível 3, que são treinamentos que são até mais profundos, que abrem campos espirituais, inclusive na crença de cada um. Você se posiciona, Mila, muito bem nessa linha dos treinamentos sistêmicos, né? Você hoje é uma formadora de consteladores sistêmicos, você hoje é uma das protagonistas no próprio MTI, você conduz toda a parte sistêmica na nossa formação lá no MTI, e eu queria entender um pouco sobre isso. Você começou a sua carreira na fisioterapia, depois você foi fazer a parte de UTI lá, você abriu seu estúdio posterior e você caiu nesse mundo do desenvolvimento humano. Quando foi que você se sentiu chamada a trabalhar com o treinamento sistêmico? Vou voltar só um pouquinho. Quando eu construí a minha carreira acadêmica, eu construí como intensivista. Eu dizia e estudava que eu seria uma intensivista. Estaria 24 horas dentro de um hospital. E eu percebia que meu corpo adoecia. Então, quando o nosso corpo adoece, é porque aquele não é o nosso lugar. E aí eu já fiz uma transição dentro da própria carreira de fisioterapia para a área do cuidado. E eu nunca olhei para o indivíduo como apenas um corpo em movimento. Então eu já olhava aquele indivíduo e aquele código, aquele CID que chegava para mim como algo integrativo. Então eu já me posicionei enquanto fisioterapeuta integrativa. As pessoas que me buscavam, elas buscavam a fisioterapeuta que olhava o contexto, que olhava a pessoa como um todo, que olhava a relação familiar, que olhava a relação financeira. Então, na carreira da fisioterapeuta, que cuidava de pessoas, eu já tinha esse olhar como um todo. Eu já me posicionava como fisioterapeuta integrativa, mesmo sem conhecer o universo sistêmico. Eu não sabia desse universo sistêmico. Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano para buscar mais conhecimento sobre corpo, sobre contexto, sobre conflitos, eu descobri que existia um universo que me chamava. E aí eu senti no meu corpo, falava assim, aqui é o meu lugar, aqui eu me sinto bem, aqui é uma linguagem que eu quero me aprofundar, aqui é uma linguagem que faz bem para mim. E isso foi lá para 2016, 2017, quando eu fiz a minha primeira formação em constelação. Uhum. E de lá para cá foi já trabalhava no Vencer com a gente, já conduzia processos, né? Eu lembro disso.
E aí, nesse movimento em que eu escolhi a área de atuação e aí me dediquei ao máximo a aperfeiçoar e compreender esse universo. Hoje eu digo que eu vivo o sistêmico, hoje eu digo que o sistêmico corre nas minhas veias e eu não consigo ver o mundo de forma diferente. Eu vejo o mundo de forma sistêmica. Porque nós somos formados de pessoas que vieram de um contexto, que vieram de uma cultura, de um ambiente que sofreu a ação deste ambiente. Seja ela mais positiva ou seja ela não tão positiva aos olhos de uma sociedade. Então, nós somos fruto de onde nós viemos. Desde a nossa origem biológica ao ambiente e à época e à região em que a gente vivencia. Então, se eu vou para uma unidade corporativa, eu levo tudo isso. E lá se torna um outro ecossistema, onde são formados de outras pessoas que se juntam em prol de uma cultura organizacional, em prol de uma meta coletiva. E isso continua sendo um sistema, só que um sistema organizacional formado de partículas de outras pessoas. Então, eu não consigo ver isso de forma diferente. Eu olho e vejo o sistêmico em todas as áreas. Já que você que falou isso, você que falou lá, eu preciso voltar um pouquinho, não foi? Então eu quero voltar um pouquinho aí. Até, eu sei qual foi a cena, porque você já me contou sobre isso lá há muitos anos atrás. A cena, o momento, qual foi o momento na sua carreira, na fisioterapia, como intensivista, que você falou assim, cara, não quero mais, não é pra mim. Porque eu falo muito isso para meus alunos, né? Muitas vezes eu posso não saber o que eu quero da minha carreira, mas se eu souber o que eu não quero, já é um meio caminho andado para que eu possa abrir o leque. Qual foi esse momento que você... Engraçado, né? Como tudo. É uma cena que eu não revisito há tanto tempo. E... Eu lembrei agora, nem sabia. Nós estávamos recém-casados. E eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz. Então, eu estudava para ser a melhor. Eu estudava para ser a melhor. E no estágio eu queria ser a melhor. E na pós-graduação eu queria ser a melhor. E assim eu me posicionei. E eu estava de plantão, onde tudo ocorria na mais perfeita harmonia. E entrou uma menina que a gente foi fazer uma entrevista, que tinha a minha idade, que também era recém-casada, que tinha um sonho de ser mãe, e entrou no centro cirúrgico apenas para fazer uma limpeza no útero. E o marido estava lá fora, a família estava lá fora. E assim, como todo procedimento cirúrgico, ele corre riscos. Essa menina, ela descompensou. Ela parou mais de 3 vezes. A equipe tentou reanimar várias vezes. Fadigou toda a nossa equipe. Então, 2 fisioterapeutas, 2 médicos, 2 enfermeiras, todo mundo trabalhando em prol de salvar aquela vida. E a gente desistiu quando a gente já tinha reanimado pela 3ª vez. E nesse momento que o médico declara que a gente não vai mais investir, toda a equipe saiu e foi se trocar. Quando eu me deparei no espelho, que eu olhei, não só eu, mas toda a equipe, a gente estava muito ensanguentado. Porque ela entrou num distúrbio metabólico. E quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, poderia ter sido eu. E aí eu falei assim, não quero mais ficar nesse lugar, não quero mais isso. E ali eu falei assim, mais nunca eu piso dentro de uma UTI como uma profissional. E eu nunca mais voltei realmente. Eu abandonei e eu nunca mais voltei naquele momento. E dali eu ganhei vida, eu ganhei vigor, eu ganhei uma identidade. Ali eu ganhei... Quando eu comecei a trabalhar já na linha integrativa, eu ganhei um outro norte e uma referência. E me tornei essa referência que, inclusive, semana passada, fui chamada no WhatsApp por uma cliente antiga. Onde é que você está atendendo que eu quero ser atendida de novo por você? Então, já tem 7 anos que eu não estou mais no mercado de fisioterapia e ainda assim sou referência na área de fisioterapia. Então, isso foi um legado que eu construí durante 13 anos e... assim, é muito gratificante saber que por onde a gente passou, a gente deixou uma marca. Sim. E a gente deixa pessoas com saudade. Eu acho que a gente dormir em paz. Quando a gente percorre áreas, a gente se dedica ao máximo e as pessoas sentem falta daquele atendimento, daquele treinamento, daquele professor, daquela persona que de alguma forma te ensinou e te marcou.
E de lá para cá, a gente vem crescendo muito em uma outra área e se tornando referência, sendo lembrado em uma outra área. Tem um processo bem bacana nessa época, né? Porque assim, você saiu da UTI. Eu lembro desse dia que você chegou lá em casa. A gente tava recém-casado, eu acho, né? Sim. Não quero mais. Falei, pô, como é que não quer mais, cara? Como é que não vamos ganhar dinheiro? Precisa dividir aqui as contas. Tá difícil, né? Não é fácil, não. Eu era professor universitário, fazia treinamentos paralelos ali. Acho que foi 2007, 2009, eu acho, 2008 isso. E eu lembro que a partir daí surgiu para você uma oportunidade do Pilates integrativo ali, aquela coisa. Você começou a fazer a trabalhar em estúdio de Pilates e depois foi montar o seu estúdio. Eu lembro da época da montagem do estúdio, né? Tô falando sobre isso, porque nunca foi fácil para ninguém. Tem aluno nosso, Mila, isso aí, eu converso muito contigo, mas alguns eu nem falo, nem converso, que eles acham que é assim, ó. Eu estalo o dedo, aparecem 90 alunos no MTI para a gente formar. Eu estalo o dedo, surge 90 lá nos Zeus. Eu estalo o dedo, levo 20 para os Estados Unidos. Eu estalo o dedo, vamos para Dubai. Eu estalo o dedo, vamos para o Peru. Eu estalo o dedo, a coisa flui. E eles não sabem qual é a luta interna, né, e a luta de bastidor para que a gente consiga construir isso todos os dias. E essa luta não começou de agora. Eu lembro que o seu estúdio de Pilates custou 12 mil reais, 10 mil reais na época, uma coisa assim, era 10 mil reais, não sei. Mas eu acho que foi 10 ou 12, ou um ou outro, eu não tô lembrando agora. E eu lembro que foi uma luta aquilo ali. Eu não lembro nem como é que a gente pagou isso. Tu pegou dinheiro emprestado com teu pai, na época, algo assim, não tô lembrado. Mas não foi uma luta, que você passou algum tempo pagando aquilo ali, né, para aquele profissional que te vendeu, usado, o material usado. E a partir dali você ficou um bom tempo trabalhando naquele projeto. E talvez ali, olhando de fora, tenha surgido, entre aspas, a treinadora integrativa. Isso. Né? Porque você foi para um modelo de Pilates, que não é aquele Pilates fitness, não é aquele Pilates que a gente vê muito aí nos vídeos. Era um Pilates que era mais uma terapia. Tanto que eu fiz 2 sessões e falei, não é para mim. É sério. Eu sempre trabalhei rodas terapêuticas. Eu tive uma hérnia extrusa na vertical, tenho, né? Desde 2012. Eu fiz 2 sessões, eu falei, cara, eu não vou, não dá, não tem condições, não é para mim, porque a energia não dava para mim ali naquele processo. Mas eu ficava de fora olhando e eu falava, cara, como é que Camila consegue acordar às 5 da manhã para atender o primeiro 6 e chega em casa feliz 7, 8 horas da noite porque atendeu, sei lá, 20 idosas, muitas vezes, né? Ou mais que isso. Como é que foi para você essa escola? E como essa escola contribuiu para a treinadora sistêmica que eu tenho hoje lá em casa? O engraçado é que na época em que eu trabalhava com o Pilates integrativo, não existia essa nomenclatura. Eu hoje já vejo essa nomenclatura de fisioterapia integrativa. Mas na época, há 13 anos atrás, isso não existia. Então, não existia essa titulação. E eu já trabalhava com rodas. Eram muito mais rodas de mulheres? Eram muito mais rodas de idosos? Sim. Sempre na grande maioria mulher. Eu quero falar dessas rodas daqui a pouco, me lembre. E sempre as rodas, os horários da fisioterapia, os horários do Pilates, eram grandes rodas terapêuticas. Onde um assunto, uma temática que uma aluna trazia ali, a gente ia trabalhando durante 1 hora o corpo. O movimento e o contexto. E esse contexto, ele reverberava nas 5, 6 pessoas que estavam ali na sala. E era nítido quando a gente estava em um movimento que ele pegava aquela pessoa, como o corpo da pessoa travava e ela não conseguia executar o movimento. Então, o meu olho, de alguma forma, ele já estava treinado para isso e era ali que eu ia. E aí, quando ela acessava a informação, o corpo soltava e realizava o movimento. Você sabia que era sistêmico? Você sabia que isso era sistêmico? Eu era um processo? não tinha o conhecimento, mas eu tinha um olho treinado que, quando eu tocava nesse assunto, quando ela levantava esse assunto, o corpo dela travava. E quando ela dava um novo significado àquele processo, o corpo dela soltava. E isso é que trazia essa conexão minha com esses clientes, onde eu tive clientes que eu fidelizei por 13 anos. 13 anos atendendo uma mesma pessoa, hoje a nível de mercado, como que em todos os lugares você encontra uma fisioterapeuta, você encontra um estúdio de Pilates, é porque tinha algo diferente ali.
E aí eu comecei a estudar energia, comecei a estudar corpo, comecei a estudar liberação miofacial, estudar a parte da medicina germânica, estudar as leis biológicas para poder entender por que que um contexto limita um movimento. E por que quando ela muda a forma de pensar um contexto, o movimento se libera. Então eu costumo dizer que enquanto fisioterapeuta, eu sempre estudei movimento, eu sempre estudei mobilidade, flexibilidade, e aí eu falo de flexibilidade como um todo do indivíduo, e eu sempre consegui trazer isso para o cotidiano e o conflito que estava associado no dia a dia. Muito bom. O processo de treinamento sistêmico que a gente trabalha hoje, lá no grupo, né, como um todo, nas formações, eu posso dizer que 100% do que a gente faz hoje, em todos os projetos, em todos os produtos, né, que nós temos no Instituto Kesher hoje, em algum momento a gente vai entrar para a linha sistêmica. Se for parar para olhar, o MTI tem, o Experiencial tem, o Machu Picchu tem bastante. A Disney teve processo sistêmico, a gente nem... Quer dizer, não é que não imaginava, né? Se abrir um campo, né? No contexto todo, o treinador sistêmico, o palestrante tem, a constelação, PNL. A formação, a PNL é muito sistêmica, integrativa, todos têm, né? Eu entendo que o mundo dos treinamentos comportamentais, eles não estão indo para a linha sistêmica, nós já estamos na era do treinamento sistêmico. O treinador comportamental que não domina, que não conhece, que não dá luz ao processo sistêmico, ele está fora, está perdido, está obsoleto, ele não está está sem visão. Está sem visão e não está ajudando o aluno dele a se desenvolver. Porque se eu for parar para avaliar, a maioria das dores, das lacunas que ficam em abertos dos alunos que chegam para nós, não são lacunas técnicas, são lacunas sistêmicas, são lacunas que vêm até de antes dele, né, de gerações anteriores da ancestralidade daquele aluno. Então, quando eu dou luz a isso, quando eu trabalho com isso, com linguagem, com dinâmicas, com ferramentas, a coisa parece que vai se ajustando e ele destrava. É impressionante o que a gente vê, né, em salão de treinamento. Mas eu quero saber o seguinte, diante de tudo isso, para onde esses programas de treinamento em nível mundial estão indo, na tua percepção, no teu olhar? Para difundir esse conhecimento. As pessoas que ainda não têm esse olhar, não têm essa percepção e não têm esse conhecimento, elas precisam se abrir para isso. Um outro universo que, para quem não conhece essa linguagem, é um universo paralelo, já existe, ele é real, ele é a tendência do mundo. A gente precisa abrir o nosso olhar, o nosso conhecimento para... A gente não pode mais olhar as pessoas apenas como um cognitivo e um passo a passo de método, porque se as pessoas não trabalharem, não olharem o que está por trás de cada contexto, você pode dar toda a receita de um bolo para a pessoa fazer. O bolo ele não vai sair de forma igual, porque a forma de bater, o fogão da outra pessoa, o estilo de brasa que aquece aquela estrutura é diferente. A gente precisa olhar o indivíduo de forma individualizada e, para isso, a gente precisa de conhecimento específico. Ontem eu atendi uma cliente que será a nossa aluna da nossa próxima formação, e ela falando que ela tem uma dificuldade enorme de falar o valor de um atendimento dela para as pessoas que buscam. Ela explica, ela fala da importância, mas ela passa a informação do cuidado, que ela é uma profissional de saúde, e ela não consegue dizer quanto vale aquela sessão dela, aquele curso dela, aquele movimento dela. E aí eu trouxe algumas perguntas, como está dentro do meu rol, a gente já imagina que tenha coisas por baixo, e aí eu coloquei 5 perguntas para que ela pensasse na possibilidade. Talvez esteja associado a algumas crenças, algumas coisas que você acredita. E eu botei 5 perguntinhas e a última eu coloquei. Talvez você tenha aprendido em algum lugar que cobrar é difícil ou que você não tenha valor. E ela falou, é isso, Camila. Eu vejo isso todos os dias em minha mãe. Aí eu falei, não se preocupe. Vá quando você já tem consciência que você quer melhorar um ponto. E você tem consciência da possibilidade disso estar vindo de algum lugar. Lá dentro do MTI eu estarei trabalhando com vocês durante um turno e talvez se abra a possibilidade de você trabalhar exatamente essa questão para que você consiga dar valor a essa área de atuação e somar outras ferramentas em que a gente vai te entregar
na formação. Então, assim, isso eu conversei com ela ontem, e é muito claro quando o olhar da gente é treinado. Se fosse apenas uma linguagem comercial, eu ia dizer, eu vou te dar o passo a passo para você vender, eu vou te dar os valores de mercado, você vai fazer uma pesquisa no mercado de quanto é, mas ela ainda não iria conseguir falar sobre o valor do atendimento dela ou o valor do treinamento dela. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas acho que eu vou deixar para outro episódio. Senão já vai ficar muito tempo aqui falando. Porque quando você fala de nessa região, ela precisava alinhar para falar o valor do treinamento dela, do serviço dela, que seja. Eu também já estou partindo para algo, uma camada mais profunda, não só sistêmica, não é isso? Mas nesse quesito eu estou trazendo mesmo que ela viu no ambiente dela, no ambiente familiar, em que a mãe trazia isso como uma crença, como um contexto. A ambiência influenciou isso. Eu estou trazendo mesmo no nível de ambiência. O ambiente moldou isso e ela, por honra, segue esse padrão. Mas o nível da crença moldou o nível da identidade? Eu não sou capaz, a identidade do indivíduo. Ok. Com similaridade, para ela continuar pertencente àquela egrégora, para que ela se sinta mais próxima daquela origem biológica dela. Muito bom. Isso é uma possibilidade. Ano passado, eu quero até contar essa história aqui para quem está assistindo aqui esse podcast, e eu quero te falar sobre isso também. Tem um ano, né, que a gente estava em Nova York. A gente foi lá fazer um treinamento. Duas alunas nossas nos convidaram para entregar um treinamento para brasileiros lá em Nova Jersey, ali. Esqueci a cidade agora, perto de Nova York, vizinho de Nova York ali. E André Mel, um beijo para André Mel. Foi bem legal. Foram 4 dias que a gente passou lá e um dia inteiro de treinamento para brasileiros, e tinha alguns americanos lá também. 100% de quem estava lá nessa sala, nesse ambiente, eram brasileiros que tinham saído do Brasil para buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, muitos deles têm lá 20 anos, 15 anos, alguns com 5 anos. Uns fizeram uma base financeira maravilhosa lá, outros ainda estão buscando seu espaço naquela região. Mas o que foi comum entre todos eles foi a história. Todos eles têm uma história muito... Quem vê de fora, assim, que história bonita, né? Mas muito desafiadora, muito desafiadora. Em ter que passar para viajar para lá, em ter que... Muitos foram pela fronteira, legalizaram depois, outros conseguiram lá, entraram de forma formal, mas conseguir o espaço lá foi mais desafiador, porque aquele país tem uma cultura diferente, aquele país tem uma egrégora diferente da nossa, tem raízes diferentes das nossas, tem ancestralidades diferentes das nossas que ergueram, claro, um processo diferente do brasileiro, por exemplo. E eu lembro que para nós, passear naquele universo durante o dia inteiro foi um desafio muito grande. Porque apesar de brasileiros, já não estavam mais tão aculturados com tudo que viveram aqui na primeira infância, muitos deles. Tinha alguns que saíram daqui, foram para o Japão, de lá voltaram para os Estados Unidos, por exemplo. Mas na hora que nós tocamos no botãozinho da dor original, da dor originária, da primeira dor, das primeiras sensações, dos primeiros contextos, parece que o negócio expandiu de uma forma tão absurda, e aí o treinamento deu liga, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Mila, sobre o contato com a dor primal, o contato com a dor original, o contato com a origem, o contato com os primeiros, como é que eu posso dizer? As primeiras lacunas em aberto, por exemplo, podem ser tão importantes para o desenvolvimento de um presente mais sólido e a construção de um futuro melhor. É natural, ao meu ver, que o indivíduo, que o adulto, ele se proteja. É uma questão de sobrevivência essa proteção. E quando você está em um outro espaço, em uma outra cultura, esse espaço de proteção, ele precisa ser muito mais reforçado. E o meio reforça isso muito mais. Então, também é mais desafiador que a gente consiga adentrar alguns espaços de muita proteção ao longo de anos. Mas a gente sabe que todo indivíduo, ele tem algumas rachaduras. Eu já ouvi alguém falar assim, Mila, e a sua forma de adentrar nas nossas rachaduras de forma muito sutil. E todos nós temos rachaduras. Que a gente seja permeável para adentrar esses espaços com muito respeito e com muito cuidado.
todos nós julgamos a nossa origem biológica, uns mais, outros menos. Todos nós julgamos a nossa expectativa do como seria a nossa família, de como seria o nosso ambiente, do que eu recebi, do que eu deveria ter recebido. Todos nós. Uns mais, outros menos. Então, às vezes, as pessoas saem de uma ambiência para deixar de sentir algumas coisas. Porque quando eu me afasto, quando eu estou distante de um contexto, eu deixo de sentir. Eu não deixo de sentir. Eu só não estou vendo. Eu só não estou sendo machucado. Mas quando a gente traz um processo de uma linguagem muito respeitosa, a gente se desarma para adentrar em um ambiente que é único nosso. Nós pouco sabemos das histórias profundas de cada um deles. Eu costumo trabalhar numa linguagem e não ser invasiva. Se o outro quiser partilhar comigo, eu estou aqui para ouvir. Mas se ele quiser só mexer nas pecinhas dele com alguma linguagem, com algumas perguntas, assim eu permito. Porque nem todo mundo quer falar sobre a sua história, mas todo mundo tem marca e todo mundo tem rachadura para que a gente possa auxiliar. E quando a gente olha para alguns espaços nossos, onde entram apenas o julgamento, que é o nosso juízo de valor perante a um contexto, é o que eu criei na minha cabeça que deveria ser, só que na realidade não é ou não foi. Ou eu dei esse significado que eu queria que fosse desse jeito ou dessa forma. E isso eu vou me machucando, eu vou me marcando. Quando a gente consegue dar ao outro possibilidade de ver de forma diferente, possibilidade de visão diferente, o outro muda esse sentir. E aí eu volto até o exemplo da fisioterapia, o corpo se flexibiliza para novos movimentos. O corpo ganha espaço para novas aprendizagens. O corpo deixa sair contextos que não te servem mais e consegue adentrar novas aprendizagens, novas formas de ver o mundo, novas formas de se relacionar com outras pessoas. Porque muito do que a gente é em adulto é sobre como a gente foi formado, do que a gente recebeu de informação e do que a ambiência nos mostrou. E a gente reproduz isso na nossa carreira, na nossa relação, na educação que nós damos aos nossos filhos. A gente reproduz. Mas a partir do momento que eu mudo o significado e aquilo deixa de existir, eu consigo reproduzir um novo caminho, um novo processo, um novo espaço. E quando a gente adentra esses espaços de vulnerabilidade do indivíduo, a gente percebe que está todo mundo ali igual. A gente consegue visualizar que todo mundo tem lacuna. Ou alguns aparentam com muita gratidão pelas histórias que receberam, pelas oportunidades que tiveram, mas a gente entra em uma conexão que dentro da linguagem de treinamento a gente entra num rapó, onde a egrégora se harmoniza para o bem daquele grupo, para o bem daquele ecossistema e para a evolução daquele grupo. Muito bom. Nos próximos dias, agora no dia 29, se não me engano, de novembro, eu vou lançar o nosso segundo livro, que é A Jornada do Treinador da Essência. Foi uma demanda de alunos, né? Eu fiz um primeiro livro lá em 2022, que foi o Manual do Treinador de Pessoas. Então ali eu dei todo o passo a passo, um livro bem cognitivo, bem cartesiano, com script, com material, enfim, todo para o cara pegar, ler e aplicar treinamentos, né? Só que eu vi uma demanda muito grande de treinadores querendo se inspirar na história. André, como é que você começou? André, como é que você fez seu primeiro treinamento? André, quais são suas dores? Quais foram suas dores? Você tem dor ainda hoje? Tu ainda sofre hoje? Ou é bater o dedo, formar uma turma? Como é que você fez parceria? Como é que você pensa um treinamento? André, como é que você tem mentores, não tem mentores? Quem inspirou você? Você aprendeu com quem? E aí, isso foi uma demanda tão grande que em julho a gente começou a escrever uma obra nova chamada A Jornada do Treinador da Essência. Né? São 12 capítulos da jornada do herói, só que o herói nessa história sou eu, né? O protagonista sou eu. Desde o momento em que eu fui para Bahia, né? Porque a minha mãe se separou do meu pai lá e eu tinha o quê? 6 meses de vida intrauterina, então eu nasci em São Paulo, fiquei lá 22 dias, fui para Bahia e eu começo a contar toda essa história até o ano agora de 2024, né? Tudo o que aconteceu. E eu acho que esse livro vai ser um marco para treinadores, porque, de certa forma, eu tá saindo ali o André professor e tá
entrando ali o André influenciador, o André que influencia a vida dos treinadores, o André que mostra, ó, eu faço isso, ó, é assim que eu faço, é assim que eu vivo, é nisso que eu acredito, e isso é maravilhoso. Mas, paralelo a isso, no mesmo dia, vai também haver um lançamento de um livro chamado Tudo é Sistêmico no Olhar de Camila Kescher, que é um livro que se originou também de suas experiências, né? E se origina de tudo que você faz em salão de treinamento. Aproveitando aí, né, que a gente está perto do lançamento, fala um pouquinho pra gente, Mila, o que você pensou para esse livro e quem comprar esse livro no lançamento ou depois, por exemplo, o que ele vai viver ao ler isso tudo? O livro Nem esperava essa, hein? Não, o livro tá tão lindo. Eu tive a oportunidade agora de revisar o livro Tudo é Sistêmico, onde a gente traz o olhar de como eu vejo esse sistêmico em várias áreas, de como foi essa trajetória da fisioterapeuta para a treinadora, para a formadora de treinadores, e traz um embasamento que era a minha dor, porque no mercado a gente não encontra essa linguagem de forma mais técnica, essa linguagem de forma leve, desmistificada, aonde o leigo consegue entender. Então, o livro está muito fluido, ele está com a linguagem muito leve, para qualquer pessoa que queira entender sobre sistêmico, para qualquer pessoa que queira aprofundar esse conhecimento no sistêmico, eu tenho certeza que vai sair de lá com bases metodológicas, com autores de referência, com tudo que que eu utilizei enquanto base para estudar o meu conhecimento. E, acima de tudo, perguntinhas em que possam despertar você a se desenvolver, que possa despertar você pela curiosidade. Tá muito gostoso a literatura e espero que vocês usufruam desse conhecimento para que quem se sentir chamado. É um livro que eu não acho no mercado e por isso que ele foi construído. Pela ausência desse conhecimento, a gente tem muito relato de constelação. A gente tem muita descrição de uma constelação. Mas o que me dá uma base para eu começar a entender, para depois eu ler um estudo de caso? Lá nesse livro você vai achar. Muito bom. Então a gente vai lançar junto, no dia acho que 29, né, em São Paulo, 29 de novembro, na Câmara do Comércio. Vai ser muito legal. No Arena, né, que é o nosso evento maior aí no final do ano, com 450 pessoas. Vai ser muito bacana. Você conta histórias no livro, Mila? Tem histórias? Você conta alguma história? Tem algumas metáforas. Não tem história sua não, né? Ah, não. Então, você vai contar aqui, então. Eu quero saber daquela história da fumaça do Instituto. Mila começou a fazer treinamento sistêmico. Vou contar um pouquinho aqui. Ele tinha um treinamento chamado Vencer. Não me vi, não. Foi o que eu vi, né? A visão é a métrica, é a fumaça saindo pela janela. Eu fui fazer, eu tinha um Vencer, nós tínhamos o Vencer, que era o nosso treinamento maior. Até aquele momento, a gente tinha aí umas 10, 12 turmas entregues já, tinha um treinamento master, tinha as formações em coach, PNL e hipnose, e aí o pessoal começou a pressionar a Camila, os alunos, Mila, eu quero o seu treinamento, eu quero o seu treinamento, eu quero o seu treinamento, e Mila criou um treinamento chamado Transmutação, lá atrás, que foi maravilhoso, ele cumpriu o papel dele no Instituto, foi muito bacana, era um day training, né? Entregou algumas turmas, acho que umas 6, 7 turmas, não tô lembrado agora, do treinamento. Na primeira turma do treinamento, eu não podia ficar porque era só para mulheres, então eu nem ia lá, fiquei em casa com as meninas, mas eu fui buscar elas à noite no Instituto. Mas quando eu paro o carro na frente do Instituto, que eu olho para a janela, tava saindo muita fumaça, sabe? Fumaça preta. Reportagem do Jornal Nacional, incêndio em tal lugar. Então eu cheguei, muita fumaça preta, falei, pronto, morreu alguém, deu algum problema grande aí, cara. Subi correndo, a sala fechada. E foi a primeira vez que você tinha aplicado uma dinâmica específica, né? Que você aplica ela até hoje, mas de uma outra forma. Você foi testar de um jeito lá. O que aconteceu ali, Mila? O Transmutação, ele foi um treinamento 100% autoral. Então, todas as atividades e todo o cronograma era desconhecido para André. Então, realmente, ele não sabia. Ainda né? Porque eu nunca vi. Ele nunca viu. É desconhecido para ele. Algumas coisas, algumas práticas eu entrego em outras formações em que a gente tem, em outros eventos que a gente tem hoje. E essa exclusiva, ela é uma ferramenta autoral, onde eu chamo que é saindo do casulo. E nesse sair do casulo, como transmutação, a gente trabalha essa abordagem
da metáfora da borboleta, essa é a prática, é uma prática de Gestalt terapia, é uma prática onde envolve bioenergética, em que a gente utiliza de um tecido, que existe uma tinta, e que ao longo da atividade, que eu não posso abrir spoiler da atividade, mas a gente rasga essa burca, a gente rasga esse casulo, a gente rasga essa dor, e aí a gente usa a metáfora do fogo e a gente queima essa dor. E para abafar o fogo, a gente só tampa. Só que como tem uma Sensacional cola, na área verde de um hotel, né? Seria ótimo, né? E é assim que a gente faz na área verde do hotel hoje. Mas a nossa primeira turma, a gente não tinha uma área verde, a gente fez dentro do salão de treinamento. Então, mesmo a gente abrindo todas as janelas, então quando ele estava do lado de fora, sem saber que isso iria acontecer, e ele vê todas as janelas do Instituto abertas e saindo uma fumaça preta, ele deve ter imaginado milhões de coisas, menos que lá dentro estava todo mundo muito bem, todo mundo muito tranquilo e aliviado de estar queimando aquilo tudo. E ali, na metáfora do fogo, a gente estava queimando muitas coisas ruins mesmo, das mulheres que a gente carrega ao longo da vida. Mas era apenas a fumaça por conta de uma tinta preta. E o interessante é que uma dinâmica. É a burca, né? Uhum. É a mesma burca lá de Foz? É a mesma burca de Foz, né? E o engraçado é que é uma dinâmica, talvez, se não mais, uma das mais poderosas daquelas que a gente hoje aplica, né? Vai estar no Arena, inclusive, também, essa dinâmica é muito bacana. O pessoal fala muito, né? A dinâmica da roda de fogo é a dinâmica mais poderosa do desenvolvimento humano. Eu acho, assim, olhando as duas, porque, na verdade, a roda de fogo é uma dinâmica que quando você vê a pessoa expandida lá em cima, com as pessoas levantando braçalmente, a cena é muito chocante, né? Então, você olhando de fora, assusta muito, né? Mas não menos do que a própria burca, que também é uma outra fotografia. Apesar da pessoa estar mais encolhido ali, estar mais em cima do outro ali naquele processo, também é um processo de sofrimento, né, imediato ali, muito grande para quem está vivendo e para quem está fazendo papel ali, né, da contenção do indivíduo. Mas é um processo... E ao mesmo tempo belíssimo quando a gente vê a expansão sem dúvida. E o alívio. Sem dúvida, o alívio depois da ressignificação. Cara, eu sou muito grato a Deus por ter acessado o desenvolvimento humano e estar vendo coisas como eu vejo ao longo da minha vida. E olha que a gente vê a coisa. Quando eu falo lá no treinamento, quando eu falo com meus alunos que eu vou aplicar um firewalking, por exemplo, que eu começo a fazer o incantation, que eu falo para ó, nesse momento aqui vocês estão vendo o André mais realizado da área profissional dele. De tudo que eu faço na minha vida profissional, o que eu mais gosto é esse momento que vai crescer agora. Então assim, cara, graças a Deus que eu escolhi fazer isso, que eu faço isso, que eu tenho a oportunidade de fazer isso quase todos os meses com 100, com 150 pessoas. Porque, Mila, tem pessoas que passam por essa vida e morrem fazendo o que não gostam, cara. Passam por essa vida com 64 anos, aposenta e morre 2, 3 anos depois, porque passou a vida inteira sem fazer o que não gosta e quando é a hora de curtir já não tem mais força. E aí perde tudo. Ou ficou doente, aí perde tudo, cara. Vai usar todas as economias para cuidar da saúde. Exato. Então, ser treinador, ser treinador, né? Treinador é isso, é aquele que treina a dor das pessoas e toda dor é treinável, é muito importante que se fala isso. A figura do treinador é uma figura tão importante porque ele treina aquilo que a pessoa não quer mais. Então vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, vamos tirar, vamos anular, vamos direcionar, vamos reequilibrar. Então eu penso que é uma profissão tão sublime que dá para você viver o extraordinário, dá para você fazer o que ama, ajudar as pessoas, ganhar dinheiro com isso. O que é mais importante, né? Porque a gente tem que viver esse hotel, esse planeta Terra, que é um hotel 6 estrelas, poder curtir, trabalhar de onde quiser. E o mais importante, contribuir com o equilíbrio desse planeta, o que é mais maravilhoso. O que é melhor que isso? E além disso, se desenvolver todos os dias. Porque a gente é cobrado a se desenvolver e não é fácil, hein? Todos os dias. Não é fácil. Para que a gente consiga apoiar e ajudar outras pessoas. A autorresponsabilidade nos chama a gente olhar para si o tempo inteiro. Então, não é uma profissão que não nos deixa na zona de conforto. A gente não tem zona de conforto, a gente não pode ter zona de conforto. E aí eu estou falando do nível de relacionamento interpessoal, desenvolvimento interno. Nós precisamos estar lidando
com a nossa inteligência emocional 24 horas por dia ao longo de toda essa trajetória. Mas isso tem grandes benefícios na nossa existência, se assim eu posso dizer. Perfeito, perfeito. Eu trouxe essa árvore aqui para esse episódio. Na verdade, eu tô conectado com ela desde ontem. Ontem eu fiz uma sessão com a Apollo, lá com o pessoal da Apollo, e eu vi essa árvore que fica lá no meu escritório. Eu comprei essa árvore em Angola, em 2017, né? A gente fez 3 imersões em Angola, na África, em 2017. E essa árvore aqui é o imbondeiro, né? Eu até botei aqui na época, pra não esquecer, é imbondeiro, pé de mucua. Eu escrevi lá na época no aeroporto. É uma árvore que para eles é muito importante. São árvores centenárias, né? Se você chegar lá em Luanda, se você sair um pouquinho de Luanda, você vai ver imbondeiro desse tamanho. Preço numa jaqueira, 3, 4, 5 vezes maior. Elas são gigantes. O tronco não dá nem pra abraçar, é muito grande mesmo. E aí eu fui pesquisar, fui saber lá, né, do pessoal que me levou para fazer o treinamento lá. Por que essa árvore era tão bonita e eles gostavam tanto e cultuavam tanto e era tão importante pro povo angolano, e eles falaram de maneira muito simples: André, essa árvore é muito importante porque ela tem raiz forte. São árvores centenárias, porque assim, a copa ela pode ficar sem folha muitas vezes no ano, né, e tudo mais, mas sempre dá fruto. Sempre vai dar fruto. Por quê? Porque a base é forte, é muito forte. Então, eu trouxe no podcast hoje para poder evidenciar aqui com vocês, tá? 27 anos. 27 anos de raiz forte. 27 anos de um casamento, que foi um namoro, depois um casamento forte. André, maravilhoso o tempo todo? Não. Claro que não. Maravilhoso o tempo todo? Claro que não. Vida real, mas com base forte, com valores éticos e morais fortes. Então, hoje, no salão de treinamento, quando a gente vai entregar um MTI, um experiencial, um sistema, qualquer tipo, uma arena que vão ser nós dois no palco aí, a maioria das vezes agora lá, tenho certeza, não é isso aqui, não é a copa, é a raiz. Quando a raiz é forte, a coisa flui. Quando a raiz é forte, o fruto vai fluir, independente se você tiver folha à vista, flor à vista ou não. É isso aí. As 4 estações vão passar. É isso aí. E as 4 estações a gente pode falar de mercado, a gente pode falar de vida, a gente pode falar de saúde, a gente pode falar do hotel. Vai passar. Quando a raiz é forte, sempre vai continuar dando muito fruto. Bom. O ciclo vai fechar. Última mensagem para esse pessoal, Mila. 1 minutinho. Mensagem final do podcaster de Camila Kescher. Vai. É um convite a você que ainda não está no desenvolvimento humano, se abrir para esse universo. Por você, não por ninguém. Por você, em primeiro lugar. Em segundo, ter uma outra fonte de renda, ter uma nova formação, ter uma nova área de atuação, que eu acredito que seja a reta propulsora para essa existência. O mercado, independente da área, está olhando para o desenvolvimento humano. Quem entrar primeiro vai ter mais mercado, vai conseguir se estabelecer com mais facilidade e, acima de tudo, quando uma transição é feita estruturada, você pode sim gozar desses frutos ao longo dessa jornada. Esse é o nosso convite para que vocês, se você ainda não está no desenvolvimento humano, procure, adentre. É encantador e é transformador para a sua vida e para o seu ecossistema. E se você já é treinador, mas ainda não está conosco, aqui o meu convite para conhecer a nossa forma de entregar, a nossa metodologia, o como a verdade nos rege, a verdade nos movimenta. E se você tiver conexão com o nosso propósito, com a nossa linguagem, com a nossa voz, vai ser uma honra caminhar com você. Bora pra cima. Valeu. Podcast é mais um episódio entregue pra vocês. Vai aqui embaixo, ó. Deixe seu comentário, fala pra gente o que é que você achou desse episódio com o André e Camila, fala dos insights que você teve. Quanto mais você comentar aqui, vai ser melhor para que a gente consiga chegar com mais propriedade a mais pessoas. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana tem muito material, muito disruptivo para você, tá bom? Só vem, bora!